Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos tratar de um assunto bem bacana onde ele nos fala sobre a adição e subtração de matrizes. Ou seja, a gente pode e consegue realizar operações matemáticas com a matriz, ou com duas ou mais matrizes na verdade, né? Aqui nesse caso vamos falar especificamente da adição e da subtração. Gente, para que a gente possa conseguir resolver adição e subtração entre duas ou mais matrizes, é importante que nós tenhamos matrizes do mesmo tipo e de mesma ordem. Não necessariamente elas possuirão os mesmos elementos, embora nesse primeiro exemplo a gente obedeça essa regra, tá? Mas não é uma regra que vai ter que ser sempre obedecida. Eu posso ter, por exemplo, aqui, ó, a matriz A e a matriz B, elas não possuem os mesmos elementos. Não tem problema quanto a isso. O mais importante sempre é você verificar o tipo da matriz. Como assim? Repare que essa matriz A, ela possui 3 linhas e 2 colunas. A matriz B, ela também possui 3 linhas e 2 colunas. Isso quer dizer então o seguinte, que como essas duas matrizes elas são do mesmo tipo, a gente consegue resolver a adição entre elas. E a matriz resultante, ou seja, o resultado dessa adição, automaticamente também será do mesmo tipo. Aqui nesse caso, 3 por 2. Ok, como é que a gente faz então para resolver a adição entre essas duas matrizes? Eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que somar ou resolver a adição entre os elementos de mesma posição. Então, por exemplo, aqui, olha lá. O elemento A11 da matriz A, eu vou somar com o elemento A11 da matriz B. Então, 1 mais 1 eu coloco aqui embaixo, certo? A mesma coisa para cá agora. Vamos continuar na mesma linha. Esse elemento 2, eu vou somar com esse elemento 2, pois são os elementos de mesma posição em relação às duas matrizes. Então, aqui a gente tem 2 mais 2. Próxima linha. 3 com 3, 4 com 4. Próxima linha. 5 com 5 e 6 com 6. Depois que você montou essas adições, o próximo passo, logicamente, é resolvê-las. Então, vejamos. 1 mais 1 é 2. 3 mais 3 é 6. 5 mais 5 é 10. Acabamos a primeira coluna. Vamos passar para a próxima. 2 mais 2 é 4. 4 mais 4 é 8. E 6 mais 6 é 12. Então, essa matriz C, aqui de baixo, é a matriz resultante da adição entre as matrizes A e B. Bem, para que a gente consiga resolver agora a subtração entre duas ou mais matrizes, eu vou obedecer à mesma regra de resolução. Como assim a mesma regra? Eu só posso efetuar a subtração ou só posso subtrair dois elementos se eles possuírem, ou se eles estiverem, na verdade, na mesma posição em relação às matrizes A e B. Então vamos lá. Vamos analisar a primeira linha de cada uma delas. A primeira linha da matriz A tem os elementos 1 e 2. A primeira linha da matriz B tem os elementos 2 e 1. Perfeito. Vamos agora subtrair os valores na ordem. Primeiro menos o primeiro, eu vou ter 1 menos 2. Segundo menos o segundo, eu vou ter 2 menos 1. Vamos agora à próxima linha. Agora eu vou pegar a segunda linha da matriz A e a segunda linha da matriz B. E vou fazer o mesmo esquema. Primeiro menos o primeiro, 3 menos 8. Segundo menos o segundo, 4 menos 4. Mesma coisa a gente vai fazer agora com a terceira linha das duas matrizes. Primeiro menos o primeiro, 5 menos 5. Segundo menos o segundo, 6 menos 10. Depois que a gente montou as subtrações, logicamente que agora o próximo passo é resolver a operação de subtração em cada um desses elementos. Então veja, 1 menos 2 é menos 1, 3 menos 8 é menos 5,
5 menos 5 é 0. Vamos só relembrar aqui por que 3 menos 8 é menos 5. Por que 1 menos 2 é menos 1? Não se esqueçam que aqui eu estou efetuando uma subtração onde eu tenho dois elementos com sinais diferentes. E daí? E daí que, quando você tiver essa situação, como é que a gente faz para efetuar essa operação? Primeiro passo é resolver a subtração entre os elementos. Então aqui eu vou resolver normalmente a subtração do maior pelo menor. Por exemplo aqui, ó, 8 menos 3, 5. E agora, esquecendo os sinais por enquanto, eu vou comparar o 3 com o 8. Quem é o maior entre esses dois? Bem, entre esses dois, logicamente, o 8 é maior que o 3. E, devido ao fato de o 8 ser maior que o 3, e além disso, de ele ser negativo, o nosso resultado final também será negativo. Vamos passar agora para a segunda coluna. Aqui eu vou ter 2 menos 1, cujo resultado é 1, 4 menos 4, que vai dar 0, e 6 menos 10, que vai dar menos 4, pela mesma regra que eu acabei de lhes explicar aqui na primeira coluna. Então, gente, você verifica que não é tão complicado assim nós resolvermos a adição ou a subtração entre duas ou mais matrizes. Agora, existe uma propriedade para cada uma delas que diz o seguinte: se eu tenho a soma de dois números, por exemplo, 5 mais 7 é 12, mas se eu inverter 7 mais 5, também será 12? Será. Então aqui é a mesma coisa. Se você resolver a adição entre as matrizes, a adição A mais B, ou se eu quiser resolver B mais A, o resultado vai ser o mesmo. A única diferença vai ser a posição dos elementos dentro da adição aqui das matrizes, tá? Mas a resposta final é a mesma. Vamos pensar agora na subtração. Se eu pegar 5 menos 3, é 2. Mas se eu pegar 3 menos 5, o resultado será menos 2. Ou seja, quando eu inverto a ordem, automaticamente o valor numérico terá o seu sinal trocado. Aqui para a matriz também é a mesma ideia. Ou seja, A menos B, o nosso resultado, foi essa matriz C, a qual está indicada aqui embaixo. Se de repente eu quisesse resolver a subtração B menos A, eu acharia esses mesmos valores, só que com os seus sinais trocados. Então, o que é negativo passaria a ser positivo e vice-versa. Logicamente que o zero, por ser um valor neutro, não existe a troca de sinal para ele. Tá bom, gente? Então, nessa aula aqui, nós vimos como que a gente faz para resolver adição e subtração entre matrizes, onde eu te mostrei que isso só é possível quando nós tivermos matrizes, duas ou mais no caso, de mesmo tipo. E além disso, a adição e a subtração deverá ser feita com elementos de mesma posição dentro das duas matrizes, tá bom? Então fique à vontade para tirar a foto do quadro. Muito obrigado pela atenção e tchau!